Pare de escutar as pessoas e comece a ouvi-las se você quer ter resultados. Aqui é Bruno Coraucci, seja bem-vindo ao vídeo 27 do Desafio 365. Nós ouvimos muito falar sobre essa importante característica de ouvir mais as pessoas. E duas palavras que a gente usa como sinônimo, ouvir e escutar. Será que realmente elas significam a mesma coisa? Qual é a diferença que tem entre elas e como isso pode impactar nos nossos resultados no dia a dia? Seja em resultados profissionais, de conseguir vender mais, de conseguir criar mais fidelidade com os clientes, seja na vida pessoal, de conseguir criar realmente um vínculo mais forte com as pessoas que a gente convive, que são importantes para a gente, no sentido de criar relações que são verdadeiramente fortes e valiosas. Na verdade, existe sim uma diferença entre esses verbos, e quando a gente fala de ouvir está ligado aos sentidos da audição, é algo natural, nós nascemos com a capacidade de ouvir. Algumas pessoas nascem com essa deficiência, mas se nós considerarmos um processo natural da vida, a capacidade de ouvir é algo natural, é algo que está ligado ao nosso sistema auditivo. É a capacidade do nosso sistema auditivo de captar os sons do ambiente e processar esses sons. Então a gente ouve mesmo que a gente não queira. Logicamente, se nós utilizarmos recursos externos para tapar o ouvido, usar um fone de ouvido que blinda o som externo, a gente logicamente deixa de ouvir, mas naturalmente a gente ouve aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer, se a gente não tiver nenhum tipo de problema. No entanto, escutar é um processo mais ativo, enquanto ouvir é um processo, vamos dizer, passivo, independente do que eu faça, eu ouço, exceto, claro, se eu tapar os meus ouvidos. O processo de escuta é um processo ativo, ou seja, quando eu escuto as pessoas, eu participo ativamente, vamos dizer, da conversa. Eu faço perguntas, eu procuro entender o que a pessoa está falando. Há processo cognitivo, eu penso sobre o que a pessoa está falando, eu sinto o que a pessoa está falando e como ela está falando, quais são os pesos, o peso das palavras, que sentimentos essa pessoa traz nas palavras que ela emite. Eu vou a fundo, eu faço perguntas para aprofundar em relação ao assunto, eu memorizo o que a pessoa está dizendo, eu processo tudo aquilo que ela está dizendo. Tem muito a ver com a empatia, eu só consigo empatizar de fato com as pessoas se eu tenho uma escuta, ou seja, esse processo ativo de participação. Então, nós temos mais do que ouvir as pessoas. Quando a gente quer resultado, a gente precisa de fato escutar. Normalmente a gente usa, seja um bom ouvinte. Na verdade, ser um bom ouvinte é muito mais fisiológico, se eu nasço com uma boa audição. Então, seja de fato um bom escutador, aquele que de fato participa do processo, memoriza o processo e depois você tem as informações absorvidas para, na continuidade desse relacionamento, saber o que de fato importa para a pessoa. Então, essa é uma diferença, O escutar é de fato se importar, é estar preocupado com o que a pessoa efetivamente está dizendo. Então, eu posso te ouvir, mas posso não te escutar. Eu ouço o que você diz, como um barulho, mas eu não escuto, eu não processo o que você me diz. E aí é muito comum que, num próximo dia, eu não lembre do que você me disse e não consigo trazer de fato aquela conversa de novo. Eu não me importei de fato. Quantas vezes, por exemplo, a gente ouve os nomes das pessoas, mas não escutamos? Porque quando eu escuto, normalmente eu memorizo.
A questão é que na correria do dia a dia, a gente acaba simplesmente ouvindo. A pessoa fala, isso chega ao meu ouvido, mas eu não processo, simplesmente passa. E aí, coisa de 1 minuto depois, eu já não sei mais como a pessoa chama. Então, essa é a diferença entre o ouvir e o escutar. E se a gente quer ter mais resultados na nossa vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional, nós temos que efetivamente trabalhar a nossa capacidade de escuta. É desafiador, apesar de nós termos 2 ouvidos e uma boca, muitas vezes a gente quer mais falar do que escutar. E quando a gente quer de fato escutar, e normalmente quando a gente fala também, a gente está muito mais preocupado em escutar sobre nós mesmos e falar sobre nós mesmos do que efetivamente se importar com o que os outros dizem sobre eles mesmos. Tá aí a diferença. Mais uma vez, obrigado por você acompanhar esse vídeo. Te vejo no próximo. Um forte abraço.